Olá, hoje eu quero conversar com você sobre o tema A Síndrome do Super-Homem. Eu creio que todos nós nos lembramos do Super-Homem, aquele ser lendário, indestrutível e que zelava pela justiça e paz da cidade onde morava. Criado na década de 50 nos Estados Unidos, o Super-Homem chegou às telas, ainda em preto e branco na televisão brasileira, no início dos anos 60. Foi um mega sucesso. Era fascinante assistir aquele meio homem, meio pássaro chegando ao local do crime sempre antes do mesmo acontecer. E, em 2 ou 3 segundos, ele resolvia toda a situação. Ele aniquilava os fora da lei. Ao postar-se de braços na cintura, o Homem de Aço já mandava seus recados para todo mundo. Ninguém mais precisava se preocupar dali para frente. Baixinhos e fraquinhos, donzelas e senhoras, jamais seriam molestadas. Ou, se fossem, não tardaria o salvador da pátria chegar e dar o corretivo aos bandidos. A partir dessa figura, que encarnava a lei e a ordem e que fazia justiça com as próprias mãos, a sociedade da imaginária metrópolis dormia o sono dos justos. O interessante na vida desse super-herói e que, via de regra, causava mais estrago do que evitava, se não, vejamos, ele nunca chegava ao local de um evento pelas vias normais. Não, afinal, isso não teria graça por ele ser o super-homem. Sempre entrava derrubando paredes, levantando carros ou quebrando portas de aço. Usava uma força sobrenatural para silenciar definitivamente o inimigo. Nunca perguntava nada a ninguém. Já sabia de tudo antes. Chegava agindo e imobilizando um a um seus adversários. Então, sem nem esboçar um único sentimento sequer pelos seus protegidos, dava um salto no ar, voltava ao espaço para um lugar desconhecido, para em seguida voltar disfarçado, veja bem, como um ser humano comum e fraco. Está na hora de trazermos essa figura à tona para compreendermos e corrigirmos algumas distorções em nossos comportamentos na condição de cristãos. Ao ler o livro de Gênesis, a história da criação do nosso mundo e do homem, eu me deparei com uma seguinte narrativa. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ele tenha domínio sobre tudo o que há na terra. Gênesis 1, 26. Havendo, pois, o Senhor formado na terra todos os animais do campo, trouxe-os ao homem para que ele lhes desse nome definitivos. Gênesis 2, 19. Ressaltou-me aos olhos o fato de que somos imagem e semelhança de um Deus poderoso. E, além de tudo, nos foi dado o poder de nomear coisas e usar as nossas próprias mãos para isso. Isso é um fato que nos encoraja a caminhar mais, a crescer e a descobrir coisas únicas e também fantásticas que temos em cada um de nós, lá dentro, usando a nossa inteligência. Somos líderes naturais e essa liderança foi nos outorgada pelo Senhor. Mas antes de sermos líderes de situações, coisas e processos, precisamos ser líderes de nossas vidas, das nossas escolhas mais profundas. Em nossas mãos está a responsabilidade sobre as nossas vidas e também sobre aquilo que fazemos e que afeta o outro à nossa volta. Agora, o mais intrigante de tudo é que o único disfarce do Homem de Aço se resume em um simples óculos comum. São óculos ao contrário, pois são óculos para os outros enxergarem e não para quem os usa. Todos queriam ver um homem comum e por isso fraco e sem nenhuma das qualidades e poderes de herói. E assim, o vendo, agiam como um outro qualquer. Mas, na verdade, todos os superpoderes estavam ali presentes. Toda forma, toda altura, toda plástica era absolutamente a mesma, mas ninguém queria ver isso. Cada cristão é, na prática, um super-homem. Eu estou certo disso. A Bíblia, ao descrever o ser humano, o coloca numa posição superior. Deus afirma, através do texto sagrado, que cada um de nós pode fazer mais, que somos criativos e poderosos. Que, enfim, o poder está em nossas mãos, oferecidos pelo Senhor, quando disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora vocês precisam ir e usar mais este poder. E se não temos tido sucesso na empreitada de iluminar e salgar o mundo, é porque muitos de nós
sonhamos que o super-homem é o outro, e não nós. Acreditamos porque é mais fácil acreditar nisso do que assumir a nossa própria responsabilidade por tudo que está à nossa volta. Ainda continuamos personificando o lado humano como fraco, criando disfarços pífios para ele, quando na verdade esse lado é que nos torna fortes, quase invencíveis, pois capazes de interagir com os nossos semelhantes, capazes de sentir as mesmas dores que os outros sentem, de nos colocar nos mesmos lugares e ver as mesmas coisas no mesmo plano, capazes, enfim, de sentir medo, vontade também de sentir alegria, quando vencemos a nós mesmos, quando nos superamos diante de obstáculos pessoais que pareciam intransponíveis. No mundo de hoje, não cabe mais a figura do herói de aço, nem na sociedade humana, nem na política, nem nas empresas. Cada um precisa se perguntar se quer ser um verdadeiro super-herói ou não, aquele que não usa capa, nem espada, nem disfarces medíocres. Não são os diplomas de MBAs que darão os superpoderes aos dignatários ao cargo, mas sim suas capacidades humanas, consideradas fracas até então. Precisamos reconstruir vínculos relacionais com as pessoas à nossa volta, com as sociedades em que vivemos, com os nossos vizinhos, quem sabe até com aquelas pessoas que não gostam tanto da gente. Mas precisamos, antes de tudo, reconstruir vínculos conosco mesmo e com as nossas origens. Dentro de nós existe uma força sobrenatural dada a nós por um Deus sobrenatural. Só que precisamos usar isso para dizer que Jesus Cristo é Senhor que voltará. Vamos agir dessa maneira? Deus abençoe a sua vida.